Meridiano. O que seria isso? Eu sou Lisiane Gasparini, terapeuta holística aqui do Delis Espaço Terapêutico. O nosso papo de hoje será sobre canais de energia meridianos da medicina chinesa. Bom, o Jorge, o meu amigo de fé, vai nos ajudar hoje a estudar um pouco mais sobre isso. Meridiano nada mais é que um canal de energia onde passa sim a energia do corpo. No entanto, cada órgão ele vai ter um caminho de energia diferente. Existem meridianos que ele trabalha da ponta dos dedos até uma região específica. Existem meridianos que começam do pé. Existem meridianos que começam aqui em cima e começam a descer. Por isso que às vezes durante uma massagem de shiatsu, por exemplo, que ela é intimamente ligada com a medicina chinesa, os movimentos da massagem podem subir ou descer. Na sua próxima massagem, que talvez você perceba, se o seu profissional ele está começando a sua massagem dos pés ou sua massagem do alto da cabeça, cada posição da massagem vai te dar um resultado diferente. Desta forma, é muito importante que o profissional de acupuntura ele saiba a localização de cada ponto com muita exatidão. Por quê? Não é sobre o meridiano somente que a gente coloca as agulhas. É necessário colocar no ponto específico, porque cada ponto tem uma função. Vale aqui uma curiosidade que eu vou utilizar o Jorge para mostrar para a gente, que é o quê? Esse ponto da vesícula biliar, ele é chamado vesícula biliar 34, conhecido como VB34. Para nós, ele é o ponto do ciático. E o ciático, curiosamente, ele atravessa todo o canal que também é da vesícula biliar. Então, vesícula biliar e ciático estão intimamente ligados. Assim, é a forma com que a gente trabalha. Existem pontos que a gente não agulha, obviamente, e também não são somente esses pontos de acupuntura existentes. O Jorge, ele tem todos os meridianos de todos os órgãos e vísceras. No entanto, nós temos pontos extras, pontos que foram criados depois. Então, aqui no corpo do Jorge, nós temos 366 pontos. Mas existem muitos pontos de acupuntura que foram depois chamados, dando outros nomes como pontos extras, pontos extraordinários e assim por diante. Vale ressaltar que nem todos os pontos eles são agulhados. Por exemplo, na região pélvica do Jorge existe um ponto de acupuntura, fica localizado exatamente entre o ânus e a região pélvica. Tá? Então existe um pontinho ali. Aqui no Brasil, culturalmente, a gente não agulha esse ponto. Mas e aquela função? Outros pontos podem fazer aquela mesma função. Ou seja, é natural que 2 ou mais pontos de acupuntura consigam fazer a mesma função. Então, estando um ponto impossibilitado de agulhar, eu posso utilizar outro. Agora vale uma história. A acupuntura, ela é da época da realeza. Na época da realeza, se alguém ficasse doente, o acupunturista era executado, porque ele era responsável pela saúde. No entanto, também naquela época, as pessoas ficavam com vestimentas diferentes, é muito diferente do que é hoje, principalmente aqui no Ocidente. Bom, como eles faziam para tratar a família da realeza? Eles poderiam ter acesso do cotovelo para frente e do joelho para baixo. Então era tudo que eles poderiam agulhar. Ou seja, existem pontos muito fortes que dá para fazer um trabalho excelente sem expor o paciente, o cliente, a uma exposição, uma situação constrangedora. Então existem muitos pontos que a gente pode trabalhar fazendo um resultado sensacional. Mas hoje, devido à nossa cultura também, existem pontos no ombro, na barriga, nas costas, que a gente pode trabalhar facilmente. A gente tem esse benefício hoje, sem expor o cliente à situação extravagantes, vexatórias,
mas que a gente também pode aproveitar melhor do que os nossos colegas acupunturistas da antiguidade. Como foi para você essa experiência e esse conhecimento? Logo mais eu quero trazer algumas dicas de ponto para que você possa fazer aí, na sua casa.